Boa tarde, estudantes. Boa tarde, queridos e queridas de todo o Brasil. Estamos ao vivo aqui pelo canal do CREAD. Muito prazer, eu sou a professora Janieire Abreu, sou professora do IFCE. Estarei aqui com vocês durante esta preparação para o Enem. Sou professora de redação. Estou aqui bastante feliz de estar junto com vocês nessa empreitada, né? Preparamos uma metodologia de ensino bastante prática para vocês, né? Estamos aqui para apresentá-la hoje, ok? Gente, hoje é a nossa primeira live, né? Eu vou fazer aqui alguns avisos iniciais a respeito da nossa metodologia, como nós pensamos numa otimização desses conteúdos para vocês de texto, né? De redação. Nessa nossa nova identidade do Super Enem. E eu falo de nova identidade porque nós dispomos este ano de uma plataforma com muitos conteúdos maravilhosos, materiais. Na nossa área de redação, nós temos correção por IA, por inteligência artificial, inclusive para os nossos alunos inscritos, já há propostas lá disponíveis para vocês, e aí vocês podem ter um feedback a respeito do desempenho de vocês na redação, né? E, enfim, muitos materiais gratuitos de qualidade, com questões, né? Material de redação muito bem feito, e aí vocês podem acessar na nossa plataforma, os alunos inscritos estão com essa funcionalidade, tá? Lembrando que as nossas propostas são inéditas, né? Nós não trabalhamos com propostas repetidas, né? São elaboradas pela nossa equipe, considerando os possíveis temas ou eixos temáticos relacionados à redação, ok? Além disso, além dos materiais, vocês vão encontrar também jogos, então tá uma coisa bem bacana, bem pensada mesmo para tornar esse momento de preparação um momento que possa ser importante para vocês e também um pouco mais leve, né? Sobre o conteúdo de redação, né? O que eu tenho para dizer aqui para vocês a respeito disso? Eu informo que nós dividimos, e aí quando eu falo nós, é porque em redação vocês terão duas professoras, né? Uma delas sou eu, Janieire, e a outra professora é a professora Ana Cláudia, que estará com vocês às segundas-feiras, ok? Então, as lives de redação serão na sexta-feira comigo, quinzenalmente, e na segunda-feira com a professora Ana Cláudia, quinzenalmente. Eu já estou aproveitando aqui para dar uma boa tarde ao pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas, Letícia, Ana Luísa, Raíssa Júlia. Pessoal, podem interagir aqui, porque eu estou atenta ao chat, nós vamos ficar tirando as dúvidas de vocês durante toda a explanação. A gente quer, de fato, trazer esse momento como um momento de tirar muitas dúvidas, desmistificar alguns pensamentos que estão aí meio nebulosos a respeito da redação, né? A redação que claro, as outras também são, mas a redação é um balizador da sua nota final, porque eu costumo dizer que é a única prova que vocês conseguem, de fato, ter uma gerência a respeito dessa nota, porque vocês vão preparados com uma técnica, né, com uma prática de escrita. Então, é uma prova que, de fato, ela tenta mostrar o desempenho do aluno pelo que ele apresenta, de fato, de conteúdo, de aprendizado, e aí não é tão, assim, como as questões de múltipla escolha, né? Que você pode, eventualmente, ter uma falta de sorte, enfim. Então, a redação é esta prova que você, sim, se preparar adequadamente, você vai ter uma nota 900+, que é o sonho de todos e todas, e esse 900+, vai poder alavancar a sua média final, né? Então, a redação é meio que, assim, a menina dos olhos de muitos alunos, sobretudo para vocês, né? Que muitas vezes querem para cursos concorridos, e a redação vai dar uma otimizada, né? Uma potencializada na sua média final, né? Uma vez que a gente sabe que a média final é a soma e a média aritmética de todas as áreas, ok? Voltando aqui sobre a divisão do conteúdo de redação, certo? Eu vou mostrar para vocês a matriz de referência que vai dar conta das competências analisadas na redação, né? Aqui nós dividimos essa matriz de referência de modo que a parte de conteúdo propriamente dito, projeto de texto, tema, proposta, argumentação, toda a parte mesmo de seleção, hierarquização, organização dos argumentos, a parte de conteúdo propriamente dita, né, de desenvolvimento do texto, ficará comigo.
professora Janieire. E a parte de forma, ou seja, aspectos linguísticos, gramática, coesão, estrutura sintática, toda aquela parte mais gramatical, que não é só gramatical simplesmente, né, porque a Ana Cláudia vai explicar para vocês, ficará a cargo dela, né? Por que nós fizemos esta divisão? Parte linguística e parte de conteúdo, né? Parte linguística e parte discursiva. Porque nós acreditamos que essa divisão promove o melhor aproveitamento dessa matriz de referência para vocês, né? Não significa dizer que eu não vou falar de estrutura sintática, de organização dos períodos, em algum momento eu vou dar essas dicas para vocês. Mas o aprendizado mesmo, né, bem pormenorizado, ficará a cargo da Ana Cláudia nas segundas-feiras. Não deixem de assistir, porque a gente preparou uma coisa bem prática para vocês interagirem aí, verem que de fato as nossas lives, né, vão ficar bem interessantes, bem adequadas, né? O Gabriel está perguntando por que no sábado passado teve redação? Teve ou não teve? Eu acredito que hoje é a primeira live de redação, certo, Gabriel? Acredito que hoje seja a primeira live. Certo, gente? Então, a nossa metodologia foi pensada dessa maneira, né? Uma abordagem bem teórico-prática. O que é teórico-prática? Traremos, sim, a técnica, mas também traremos exemplos, analisaremos bons exemplos e exemplos não tão bons, e exemplos adequados, exemplos inadequados, para que vocês verifiquem e percebam em que nível vocês estão, para que a partir desse nível vocês possam trabalhar os pontos fracos, os pontos que precisam ser melhorados, né? E vocês possam ter essa visão mesmo para poder aprender aqui essa parte da redação, certo? Vamos falar ainda sobre as atualizações de correção. Repito, desmistificar algumas ideias, né? Atualizou, isso mudou. Na verdade, a matriz de referência da redação não mudou. Algumas coisas foram refinadas. E o que eu chamo de refinado? Refinado é melhorado no quesito avaliação para que o processo fique, além de mais justo, né? Possa aferir se de fato você se preparou, não decorando um texto, ou não simplesmente tendo aquela redação ali com um repertório memorizado e etc. E aí essa avaliação vai passando por esses refinamentos para justamente deixar o processo mais adequado, né? A gente sabe que apesar de ter um modelo fixo, um gênero fixo de texto, mas é preciso sim que o aluno se aprofunde mais, né? Que não apenas decore argumentos ou decore um desenvolvimento ou faça a memorização de um repertório, mas o ideal é que o aluno se emancipe nesse processo de escrita. Eu gosto muito dessa palavra, se emancipar. O que é se emancipar? É você ser autônomo, você de fato aprender, mostrar que ali na redação você aprendeu, né, para que você possa fazer jus a uma vaga aí na universidade, né? Enfim, tá? Então, muita prática, análise de temas, né? Trabalharemos também aí com as sugestões de vocês, tá? Então, não deixem de participar, de interagir, porque a gente presume o que vocês querem, o que vocês anseiam, mas lógico que se vocês disserem, né, é muito bom pra gente, ok? Chamem, curtam a nossa live, tá? Compartilhem com colegas, a gente está ao vivo para todo o Brasil, então são muitos estudantes que estão, né, nos acompanhando, e isso é muito bom, tá? A gente percebe que vocês têm interesse nessa preparação, né, que é tão importante assim nessa fase da vida de vocês, ok? Sem mais delongas, falei da plataforma, falei da divisão dos conteúdos, falei dos dias das lives, não soltem minha mão, ok, pessoal? Toda sexta-feira às 14 horas estaremos aqui, vamos tentar levar de uma maneira leve, descontraída, que possa de fato aí ter uma interação legal, né? Pronto, ok, Ludmila. Não teve aula, mas teve a primeira redação. Nós temos, pessoal, atualmente 2 propostas na nossa plataforma. Inclusive, 2 propostas de temas bastante pertinentes, ok? A plataforma de redação está lá com a proposta 1, que, se eu não me engano, vai até amanhã, certo? E a proposta 2, que vai até, se eu não me engano, dia 21. Vocês vão escrever, na verdade, digitar o texto, submeter à correção da plataforma, e uma IA, ou seja, uma inteligência artificial, vai fazer a avaliação do seu texto e vai aferir uma nota, certo? A partir disso, você vai ler os comentários, você vai verificar quais são as competências que você
foi bem ou não tão bem, e você vai procurar, né, atacar os pontos fracos, certo? E aí a gente vai tirando as dúvidas nas lives, né, a contento, para que vocês fiquem bem contemplados, porque a gente sabe que, muito embora nós estejamos aqui, né, com toda boa vontade, trazendo técnica, ok? Mas a prática é essencial, né? Eu costumo dizer que são 3 coisas essenciais: é o repertório, conhecimento, né? Não é o repertório sociocultural lá da competência 2 de que eu estou falando, não. Conhecimento. O que você, ao longo da sua caminhada no ensino médio, na sala de aula e fora dela, conseguiu perfazer de conhecimento para que você se sinta capaz de falar sobre um tema de ordem social, econômica, cultural, enfim. E aí, o que você trouxe dessa bagagem? O seu conhecimento que você tem e adquire todos os dias, né? A segunda parte é a técnica, aí fica a nosso cargo, dos professores, dos cursos, né? Enfim, da própria leitura de vocês sobre a questão da estrutura da redação. E a prática, né? A prática é você escrever, é você tentar adequar a sua escrita ao que se é exigido, e aí essas 3 coisinhas, né, resultam no que a gente chama de sucesso, na nota boa, na avaliação, né, bacana do seu texto. Tudo bem, pessoal? Rosinalda mora na Calcaia, muito bem, jovem de 40 anos que está estudando, meus parabéns, Rosinalda. Muito bem, ok? Acompanhem, pessoal, fiquem acompanhando, porque a gente tem coisa boa aqui para vocês em todas as disciplinas, né? Uma equipe muito bem preparada, e a gente está fazendo isso com muito carinho para vocês, para que consigam, de fato, avançar. Tudo bem? Gente, hoje, o nosso assunto, né, o nosso tema da aula de hoje está relacionado à competência 2, certo? Nós falaremos sobre assunto, tema e tangência, tá? Assunto, tema e tangência. É o nosso tema central aqui. Nós vamos analisar exemplos, nós vamos dizer o que é cada um, a importância de saber, de fato, abordar o tema na sua completude, na sua integridade, para que você, de fato, possa, a partir desse primeiro, né? Por que eu trouxe a primeira live sobre tema? Porque, de fato, é a primeira coisa que você tem que saber. E você tem que dominar. Eu preciso falar do tema do recorte temático. É um assunto ou é um tema? E aí a gente vai trazer aqui essas definições, essas caracterizações para vocês, sempre apostando ali na exemplificação, ok? Quem se inscreveu no ano passado precisa se inscrever, sim, tá? Precisa se inscrever novamente esse ano. Não deixem de se inscrever, mandar a documentação. Vocês, estudantes, só terão acesso à plataforma se estiverem devidamente inscritos, ok? Tudo bem? E vamos que vamos, então. Bom, gente, eu estou mostrando aí para vocês a nossa matriz de referência da redação do Enem. É óbvio que a gente não vai se ater aqui a fazer leituras extensas. Esta matriz de referência está disponível para todos e todas lá no site do INEP, né? E também na cartilha do participante, né? Uma outra coisa também que eu gostaria de deixar claro para vocês: não deixem de ler a cartilha do participante. Muito embora as informações lá estejam relacionados de maneira muito ampla, né? Aqui a gente vai esmiuçar tudinho, mas a cartilha do participante é o documento oficial, né? A partir do qual você vai se pautar ali para escrever o seu texto, ok? E lá na cartilha do participante, também no site do INEP, vocês verão a matriz de referência. O que é uma matriz de referência, gente? É um documento que explica como é que a redação vai ser avaliada, certo? Óbvio que existem outras conceituações de matriz de referência, mas eu estou falando aqui de maneira, né, mais rápida para vocês entenderem. É um documento que explica como é que a redação, a partir de que critérios a redação vai ser avaliada. E esses critérios são pensados exatamente para atender à avaliação de um texto cujo gênero é redação do Enem e cujo tipo textual é dissertativo argumentativo, né? Então, isso aqui está todo relacionado aí na matriz de referência. Essa matriz vai definir quais são as habilidades que você precisa demonstrar no seu texto para obter, obviamente, uma boa nota, ok? Então, não vou fazer a leitura, mas é só para mostrar para vocês que nós ficaremos, né? Quando eu digo nós, sou eu aqui às sextas-feiras, com as competências 2, 3 e 5.
ok? Competência 2, competência 3, competência 5. Então, toda aula eu vou dizer o tema é este relacionado à competência, ou 2, ou 3, ou 5. E a minha querida amiga Ana Cláudia, na segunda-feira, vai ficar com a competência 1, que trata da gramática propriamente dita, e da competência 4, que também trata da gramática, mas de uma forma mais relacionada aos mecanismos linguísticos de articulação, que é o que a gente chama de coesão textual, ok? Tudo bem? Estou aqui atenta ao chat, tá, pessoal? Se surgir alguma dúvida a respeito das explanações que estamos fazendo, vocês falem aí, ok? Passada a matriz de referência, nós vamos... A equipe está sinalizando o quê, equipe? A cada 15 dias, aula de redação. Ah, muito bem, eu acho que eu falei. Quinzenalmente, ok, gente? A nossa aula... Obrigada, querido. Gente, a nossa equipe é maravilhosa. Tá aqui me relembrando que a aula de redação é quinzenal, né? Então, temos hoje, depois daqui a 15 dias, beleza? Não fiquem com saudades, que eu prometo que vou procurar contemplar o que vocês querem. E aí, pessoal, vocês estão vendo no slide o que a competência 2 solicita do candidato, né? Eu gosto sempre de ler a competência e depois ir destrinchando as partes, estabelecendo as palavras-chave, e depois é que a gente entra no assunto mesmo, propriamente dito, ok? Compreenda a proposta de redação e aplique conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. É isso que vocês vão ver lá na matriz de referência da competência 2, ok? Expressões-chave, ou seja, o que de mais importante é analisado, é avaliado nesta competência? 1. Abordagem do tema. 2, repertório sociocultural. E 3, a estrutura textual, ok? Abordagem do tema e repertório sociocultural, pessoal, de fato é preciso a gente ter uma responsabilidade de trazer isso aqui de maneira muito desenvolvida para vocês, ok? Por quê? Porque caso o candidato não aborde o tema na sua integridade, na sua completude, acontece um fenômeno chamado tangenciamento, que é muito ruim, eu vou explicar daqui a pouco como é que isso acontece, e que muitas vezes, né, você jura que está tratando do tema, mas não está, certo? E estrutura textual é simplesmente o que exige, como é que você vai organizar o seu texto. E aí já está mais ou menos pacificado que o seu texto deve ter 4 parágrafos, sendo um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, tá? A gente não vai dedicar uma aula especificamente só para a estrutura, porque nós vamos mostrar textos inteiros, ok? Além de textos inteiros, partes também do texto, e vocês vão ver que essa estrutura é fixa, ok? Professora, posso fazer 3 parágrafos? Não. Posso fazer 5 parágrafos? Também não, ok? Vejam que você terá 30 linhas para executar o seu texto, o seu projeto de texto, e você não pode meio que sair do tradicional, e aí a gente fala que é uma redação escolar, né? Uma redação em contexto de avaliação. Você não pode muito sair daquilo ali, não, porque senão você vai incorrer em erro, né, de estrutura textual, certo? Então, estrutura é algo que a gente não vai perder muito tempo para explicar, porque vocês vão ver nos exemplos, tá? Agora, a abordagem do tema e repertório sociocultural, que é a grande preocupação geral e absoluta, a gente vai, sim, dedicar um tempo maior para explicar, para explanar, né, enfim. Beleza, pessoal? Continuem aí interagindo, mandar um beijo para todo mundo, tá? Digam aí de onde é que vocês estão falando, quais são as escolas, para a gente ir fazendo essa interação com vocês, ok? Bom, as primeiras definições com as quais a gente gosta de trabalhar, né, e trazer de forma assim muito desmiuçada, pessoal, é a diferença, a distinção entre assunto, tema e recorte temático, certo? Assunto, tema e recorte temático. O Enem trabalha com a ideia de recorte temático, mas esse recorte temático, ele advém de um tema que, por sua vez, advém de um assunto, certo? Como vocês estão podendo ler aí no slide, o que está definido como assunto? É uma ideia ampla, é uma ideia genérica, né? Normalmente, o assunto não gera posicionamento. O assunto vai gerar conceituação, o assunto vai gerar definição, né? Um mesmo assunto pode originar vários temas diferentes, né? Então, você já sabe que se gera só conceituação, definição, não é isso que a gente tem como foco aqui para escrever. A gente não vai escrever sobre o assunto, certo? Já que esta ideia ampla é genérica, ok?
O tema, já dentro de um esquema menor, né, mais restrito, vai ser a delimitação do assunto. Então, o tema já aponta para uma possibilidade de discussão, ok? Mas uma possibilidade de discussão que ainda pode ser de modo meramente expositivo. Tá? Eu vou já mostrar os exemplos para vocês verem. Eu estou aqui na conceituação, na definição, mas a gente vai mostrar o exemplo para ficar mais claro, né? A gente gosta muito de trabalhar com exemplo por conta disso, né? Então, esse tema aponta para essa possibilidade de discussão, mas sem necessariamente gerar posicionamento, gerar ponto de vista. A gente vai usar muito esta expressão ponto de vista e também a palavra tese, né, que é o centro da redação, o centro do seu texto argumentativo vai ser a sua tese, os seus argumentos, que você seleciona, tá? E, por fim, o que é o recorte temático? É a problematização mais específica do tema, né? Apresenta o foco da argumentação e manifesta-se na frase temática da proposta. Né? A frase temática, para quem já fez o Enem, né, é simplesmente o que a gente chama de tema. Qual foi o tema? Na verdade, o tema é colocado na redação, lá no caderno, como frase temática. Porque, gente, se fosse só o tema, só o assunto, imagine a quantidade de possibilidades diferentes de abordagem. Como é que ia ser para os avaliadores fazerem a avaliação de uma forma mais ou menos homogênea? Seria impossível. É por isso que se trabalha com recorte temático. Óbvio que há anos que o recorte é menor, a frase é menor, há anos que a frase é gigante, né? A gente vai ensinar também vocês aqui a lerem as frases, a otimizar a compreensão da frase, a não deixar nenhum dos elementos principais da frase saírem, tá? Porque às vezes o aluno deixa de colocar um elemento que é importante para efeito da abordagem completa e aí acaba tangenciando o que é o fim. Certo? Então, assunto, ideia ampla, tema, delimitação do assunto, pode ser discutido a partir de um viés meramente expositivo, e o recorte temático que problematiza, né? Vejam que a palavra problema, ela já traz uma ideia de que se tem um problema, eu preciso apresentar o quê? A solução, né? Então, a solução, que a gente já vai pensar aí, que vai ser lá na nossa conclusão, a nossa proposta de intervenção, tá? Quixadá, Serra da Ibiapaba, ai, que coisa linda esse povo do interior, adoro, viu, gente? Sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? Ok? Então, essa é a distinção. Para ficar mais claro, né, eu falei para vocês que nós vamos trabalhar amplamente com exemplos, certo? Inclusive com leituras de textos que já caíram como tema, textos, né, que, enfim, temas que não caíram ainda, a gente vai fazer uma mescla, né? Porque uma das estratégias também, viu, gente, de estudar é você analisar modelos. Não é se pautar exclusivamente pelo modelo, certo? Não entendam isso como uma camisa de força em que você fica ali tentando copiar um estilo que não é seu, não é isso. Mas analisar modelos vai te balizar, vai te orientar para saber, opa, se esse modelo aqui é um modelo nota máxima, então é perfeitamente possível dizer que existe uma organização, né? Existe um tipo de gramática nesse texto que é possível, né, a gente ter uma base para fazer, certo? Então, os modelos também são legais, por isso que a gente trabalha. Então, vejam que eu trouxe aí para vocês no nosso slide os temas de 2024, do Enem, e de 2025, que foi o mais recente. Inclusive, hoje a gente vai trabalhar com o tema de 2025 de uma forma mais pormenorizada, ok? O recorte temático, né? Esse esqueminha aí menor do tema de 2024 foi desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Esse foi o recorte temático, a frase temática que orienta. O tema, contribuições da cultura africana e o assunto, cultura africana, né? Então, veja que o assunto é macro, é maior, cultura africana. Poderia até ser mais amplo ainda, poderia se colocar só cultura, mas eu coloquei aqui a designação, né, o adjetivo, para vocês verem que há uma delimitação mínima, né, sobre qual universo cultural o texto vai tratar, né, mas veja que falar de cultura africana é um assunto muito amplo, não dá para a gente dizer o que se quer falar sobre cultura africana, é muito amplo. Eu ainda posso recortar ainda mais, contribuições da cultura africana, ou seja, aí do macro já se tirou um recorte intermediário, né, para gerar provavelmente uma exposição,
uma dissertação, né? Em que a cultura africana contribuiu para as novas gerações e mesmo para as antigas gerações, né? Por que a cultura africana ainda não é abordada nas escolas? Veja que aí a gente já está procurando a problematização, né? Mas se a gente for falar só das contribuições, não gera ponto de vista, né? Não gera uma discussão sobre para problematizar, certo? Mas sim foca apenas nas contribuições que essa cultura eventualmente trouxe para as civilizações diversas, tá? Quando eu falo do recorte temático, observem bem, tá certo? Desafios para a valorização da herança africana, veja que aqui não se discute apenas as contribuições, e muito menos somente a cultura, né? Mas os desafios para que essa herança seja valorizada no Brasil. É determinado, a partir desse recorte, pessoal, prestem atenção, o ângulo exato da discussão. Né? O ângulo exato. Evita-se uma generalização, evita-se uma amplitude e garante-se que o texto esteja focado e permaneça focado nos problemas. Por que essa cultura não é valorizada? Quais são olha aí a palavra-chave, desafios. E aí, desafio é uma palavra extremamente importante porque você vai ter de problematizar que desafios são esses. Como é que esses desafios impedem? Ok? Então, o tema que a gente chama, né, no senso comum de tema, na verdade é um recorte de um tema. E esse recorte deve ser respeitado na sua integralidade para que você consiga abordar de forma completa. A gente vai já falar de tangência e algumas coisas aqui eu acho que vão ficar mais claras para vocês, porque os alunos têm muita dúvida com relação a isso, ok? Então, esse primeiro esquema aí de 2024 a respeito deste tema. Ok? Já em 2025, no ano passado, pessoal, o tema, ou seja, o recorte temático, foi qual? Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Perspectivas acerca do envelhecimento. Aí muita gente se aperreou, ficou nervoso, nervosa, por quê? Vinha de uma tradição, quando eu digo a tradição é assim, de 2022, 2023, 2024, 3 anos, né? A frase temática trouxe a palavra desafios. E aí, em 2025, mudou, né? Estejam preparados e preparadas para essa mudança, certo? Esta assim, uma dica que a gente fala, porque você está se preparando bem, você está praticando, você está escrevendo. É obrigação também do aluno entender que a perspectiva vocabular, ou seja, as palavras que lá estão, precisam ser dominadas. Não tem desafios, e agora? Eu vou falar de quê? De perspectivas, né? De futuro, de o que se acha de pontos de vista a respeito desse envelhecimento. Então, não fiquem nervosas por conta de mudanças, certo? As mudanças sempre podem acontecer e vão acontecer, ok? Mudança na feição da proposta, mudança na quantidade de texto motivador, mudança na natureza dos textos motivadores, mudança nas possibilidades de abordagem do tema. Então, de fato, isso aqui é uma coisa que tem que ser dominada, tá, pessoal? Essa é a grande verdade, tá? Até quantos erros, desvios são permitidos. Na redação dessa semana, escrevi corrobora com, mas não ainda assim tirei 200 na C1. Certo, Eduardo, é porque isso aqui é problema de C1, certo? C1 é o quê? A competência 1, que a Ana Cláudia vai falar na segunda-feira. Se tiver sido só o corrobora com, né, que a gente sabe que o corrobora é transitivo direto, de fato, só um desvio poderia, né? Mas provavelmente, se você não tirou a nota completa na C1, é porque você cometeu mais de um desvio, certo? Aí realmente tem que verificar, tá? Pessoal, só um adendo aqui sobre a questão do feedback que a plataforma dá. Dá um feedback geral, ela diz mais ou menos como é que você foi em cada competência, mas o miúdo mesmo você tem que verificar no texto, né? E ver, além de um erro só que ela vai falar, pode ser que ela fale só de um desvio, pode ser que haja outros, tá? Não vai ser uma correção humanizada totalmente, não. Claro, né? A IA é só ajuda bastante, né? Mas é algo mais, né? Menos detalhista, certo? Beleza, Eduardo? Pronto, gente. Então, voltemos aqui para o nosso esqueminha aqui do recorte temático, né? O assunto eu coloquei demografia, certo? Demografia, demo, povo, grafia, o estudo, né? Enfim.
Poderia ser também envelhecimento, tá? Mas eu coloquei demografia de propósito só para vocês verem a amplitude. Demografia, eu posso falar de jovem, eu posso falar de criança, eu posso falar de população, enfim, economicamente ativa, ou população de jovem, enfim, né? Eu não tenho um universo específico para falar, o assunto é amplo, ok? E aí poderia também ser envelhecimento, mas eu coloquei demografia. O que nós temos aí de intermediário? Envelhecimento da população. Né? Como eu falei lá na definição, já se delimitou qual é o grupo específico social, né, que foi contemplado naquele tema, né? Saiu-se do abstrato e já veio para um conceito mais real, né, da realidade do país, ok? Mas isso não é suficiente, porque o envelhecimento da população pode ser tratado a partir de um viés expositivo, de uma mera exposição sem problematização. Dizer apenas que a população idosa aumentou, dizer que as pessoas que estão na melhor idade, né, têm vivido mais, que a expectativa de vida aumentou, não é argumentação, é exposição, é dissertação. Né? Qual é a natureza do texto? Dissertativo argumentativo. É preciso expor, claro, porque para problematizar, para dizer o seu ponto de vista, você tem de expor, mas só a exposição não basta. Inclusive, os textos expositivos saem com nota muito baixa, né? Porque não tem estofo ali, não tem discussão, não tem ponto de vista. Tá? Então, tomem cuidado, porque às vezes o texto todo nem é expositivo, mas se tem um parágrafo meramente expositivo, aí você já vai cair aí a sua avaliação da competência 2, né? E aí, qual é o recorte? Perspectivas. Perspectivas acerca do envelhecimento. Quer se saber nessas perspectivas, né? Que você analise como é que a sociedade enxerga o idoso, quais são as projeções, olha a palavra, perspectiva indica projeção, projeção para o futuro, já que o Brasil está envelhecendo rápido, como é que se deve tratar o assunto do envelhecimento? É uma perspectiva boa ou uma perspectiva ruim, né? Ana Sofia perguntou, como assim expositiva? É exatamente, Ana Sofia, o que eu estou explicando a respeito de tema e recorte. Se você pensa, né, você está vendo ali que o recorte é uma frase bem grandona, mas se você pensa esse recorte como simplesmente um tema, né, envelhecimento da população, é óbvio que você só vai expor, você só vai falar sobre, né? Então, o que é expor? Eu estou fazendo agora o quê? Uma exposição, certo? O gênero textual do qual eu estou me utilizando é aula, ok? Online. E o meu tipo textual predominante, neste momento, é o tipo expositivo. Eu estou expondo conceitos, eu estou trazendo exemplos, né? Mas eu não estou fazendo uma argumentação, eu não estou defendendo um ponto de vista, uma tese, ok? Pode ser que em algum momento da minha aula eu traga alguma coisa argumentativa, mas a predominância aqui da aula é expositiva, tá? O contrário deve acontecer com a redação, certo? Você pode expor, óbvio, mas você tem que argumentar também. Né? Você tem que colocar um ponto de vista, nesse caso aqui do tema, você tem que fazer uma projeção de futuro, né? Por que existe preconceito contra a população chamada de melhor idade? Né? Por que a população da melhor idade ainda não é contemplada nas políticas públicas relacionadas a ela? Por que os empregos não estão disponíveis? Estou falando aqui de possibilidades, tá, gente? De argumentação. Possibilidade de argumentação. Por que o trabalho ainda é tão difícil? Por que existe etarismo? Né? Para quem nos acompanhava na edição passada do Super Enem, nós fizemos uma live aqui final falando sobre temas e a gente contemplou esse recorte, né? Foi até interessante que a gente trouxe números, enfim, né? Acertamos o tema? Não, a gente não acertou o tema, mas a gente acertou algumas coisas relacionadas a possíveis argumentações, ok? Então, pessoal, isso tem que ficar muito claro. Muito claro, porque, como eu disse anteriormente, às vezes o seu texto até é argumentativo, mas você usa um parágrafo com muita exposição, sem argumentação. Então, aquilo já esvazia o tipo textual solicitado, certo? E lembrando que isso tem que ser feito de forma muito explícita, essa argumentação, e aí eu vou trazer aqui os exemplos e vocês vão entender melhor, porque a leitura é feita de modo rápido. Então, você tem que realmente entender isso, né, de forma muito, muito especial, certo, pessoal? Então, nesse recorte, você não vai simplesmente falar que existem muitos idosos no Brasil. Isso aí está já até no texto motivador. O que eu preciso discutir em termos de argumentação? A visão social do idoso, como é que o brasileiro
trata o idoso, os desafios no mercado de trabalho, na saúde pública, na previdência, para quem passou dos 60, né? A questão da qualidade de vida, não é só viver mais, né? Quais são as perspectivas de futuro, certo? Então, é isso que vai aqui gerar o nosso essa exemplificação, tá, pessoal? Assunto, tema e recorte temático. Espero que tenha ficado entendido aqui para vocês, porque agora a gente vai explicar o que é o tangenciamento, né? E aí eu já peço que vocês leiam aí essa parte final, né, que é pergunta frequente. Existe tangência parcial do tema? Que na nossa prática, né, de mais de 15 anos de experiência aí com avaliação, tá, pessoal, em contextos diversos, eu costumo dizer assim, pessoal, podem confiar no que eu digo, né? Porque, de fato, a gente tem uma experiência vasta, a gente sabe como é que as coisas acontecem com relação à avaliação, no contexto em que vocês se encontram, certo? E aí os alunos perguntam bastante, eu tangenciei, professor, eu tangenciei. Não é muito fácil tangenciar, não, tá? Por quê? Porque o que acontece? Você tem uma frase temática, e se você pega essa frase temática, né, o recorte temático, e coloca no texto, já na introdução, né, seja ela na integralidade, ou seja ela parafraseada, né, com as suas palavras, com outras palavras que remontem a mesma frase, você já não tangenciou, você já abordou completamente, certo? Só que é preciso entender que o tema precisa aparecer em todos os parágrafos, ok? De novo, o tema precisa aparecer em todos os parágrafos. Porque se não aparecer, isso é tangência parcial? Não. Ou você tangencia ou não tangencia, certo? Mas o fato de em algum parágrafo você não ter abordado o tema, certo? Vai diminuir a sua nota. Não vai deixar a sua nota cair vertiginosamente, não, mas vai diminuir, certo? Vamos ler aí o que é o tema, o conceito de tangência. É a abordagem parcial ou incompleta dos elementos centrais da proposta de redação, baseada somente no assunto mais amplo a que o tema está vinculado. É o que eu acabei de falar para vocês, certo? Ou se fala simplesmente do tema ou do assunto mais amplo, tá? Aí, por isso que eu coloquei essa reta tangente para mostrar para vocês visualmente, né, o que seria o tangenciamento. É você ficar aqui no assunto mais amplo e não ir de fato para o recorte, ok? A tangência evidencia falhas de leitura, pessoal, eu vou pegar no pé de vocês com relação à leitura, inclusive quando estivermos falando de repertório sociocultural, tá? Porque é algo extremamente, eu vou ser assim, bem redundante, tá? Extremamente fundamental. O aluno que apenas assiste aula, viu, estudantes, só para ter uma técnica, ele não vai sair da mesmice, ele não vai conseguir crescer em nota. Por quê? Porque, primeiro, é preciso ler bastante, tá? Leituras variadas é preciso praticar, né? E aí, o que acontece quando o aluno tangencia? Falha de leitura e interpretação da proposta. Compromete severamente a avaliação do texto produzido. Compromete severamente. Essa palavra é um advérbio modalizador. Severamente. Por quê? Em caso de tangenciamento, as notas das competências 2, 3 e 5 não ultrapassam 40 pontos. Pessoal, não estou tocando terror aqui em vocês, não, tá? Eu só estou querendo evitar um mal maior. E para evitar um mal maior, a gente tem que trabalhar, né, dessa maneira assim, incisiva, para que os alunos prestem atenção nessa questão da tangência. Se você tira na 2, na 3 e na 5 40 pontos, a sua redação não vai passar de 400 pontos. 400 pontos não é nada, né? Se a gente fizer uma comparação, é um 4, né? Se você tira 4 na prova, é uma nota boa? Não é, certo? Então, a gente vai ter que fugir do tangenciamento, tá? E, embora, né, eu tenha dito aqui que é difícil tangenciar o tema, né? Porque se você jogar a frase temática ou na introdução ou no desenvolvimento em algum lugar, já é considerada abordagem completa, né? Mas a gente não pode cair nessa falácia, nesse engano de não falar sobre o tema em todos os parágrafos, né? Que seria o tipo de tangência parcial que eu estou dizendo, certo? Que eu estou trazendo, ok? Vamos ver aqui, pessoal, agora, para ficar um pouco prático, né? Um exemplo de tangenciamento, né? O que acontece com o tema, o que aconteceu com o tema de 2024? Desafios para a valorização da herança africana, né? Muitos são os desafios, certo? Muitos são os problemas, os impedimentos para a valorização da herança africana, certo? Só que muitos candidatos entenderam que
apenas a palavra desafio, né, e não relacionada à herança, já configurava a abordagem completa. Né? Desafios e africanos passaram por cima de herança. E vejam que nessa edição a palavra herança estava lá, né? A concepção de herança estava lá no texto motivador. Mas o que aconteceu? Muitos candidatos e candidatas falaram sobre racismo. O racismo é um desafio para a valorização? Sim, sem dúvida. Mas é preciso trazer essa abordagem de racismo relacionado à herança, à cultura, à identidade e a outras coisas mais que tragam esse elemento herança como elemento chave, né? Vou ler aqui um exemplo e aí vocês, né, podem tirar dúvida depois que eu ler, tá? Vamos lá, um parágrafozinho aqui falando sobre o desafio, né? O racismo contra africanos no Brasil é um problema histórico que se manifesta em diferentes esferas da sociedade, abrangendo desde ofensas cotidianas até práticas discriminatórias no mercado de trabalho e nas relações sociais. Ok. Essa realidade é reflexo de um passado marcado pela escravidão e pela marginalização da população negra, cujas consequências ainda são visíveis na desigualdade social e na violência racial. Muito bem articulado. Assim, o preconceito racial compromete a construção de uma sociedade mais justa e evidencia a permanência de estigmas associados à população africana, certo? Para quem acompanhou a leitura aqui com atenção, pessoal, dá para perceber que, de fato, o desafio ele tá bem, ele traz de maneira bacana, certo? Ele traz de maneira coerente. Mas cadê a herança? Não tem. Né? Então, o que a gente vai falar desse parágrafo? Discute o racismo, mas não relaciona o problema aos desafios específicos da valorização da herança africana. Então, racismo por si só é um desafio, mas deve estar articulado à questão de herança. Não aborda. O que seria herança nesse sentido, professora? Cultura, memória, identidade, reconhecimento simbólico ou políticas de valorização, certo? Não aborda em nenhum momento, às vezes pode até enganar, né? Porque está muito bem articulado, está muito bem desenvolvido, mas não aborda, certo? Por que não aborda? Porque o foco aqui é o preconceito racial contra africanos e não está focado no eixo temático exigido pela proposta. Né? Então, eu trouxe um exemplo assim bem marcante para vocês verem que não são palavras bonitas, um vocabulário bem colocado, ou uma coesão bacana, ou um projeto de parágrafo bem executado. Nós vamos falar de projeto de parágrafo, tá, pessoal? Que vão enganar, não, porque de fato não se observa em nenhum momento do parágrafo essa questão da herança africana, né? Da cultura, memória, identidade. E professor, e como é que eu faço para não incorrer, né, nesse problema? Leitura atenta e ativa e crítica e análise do texto motivador, que é o que a gente vai já fazer, certo? Então, aqui não há, de fato, é um parágrafo tangente. Professora, se ele colocou só esse parágrafo tangente, ou seja, não está falando do tema na sua integralidade, mas o outro parágrafo fala, ok, ele fugiu do tangenciamento. Ele fugiu dos 40 pontos lá, né, da nota mínima naquela competência, mas prejudicou muito o projeto de texto, porque esse parágrafo não está falando do tema, ok? Muito em que sentido? Depende que a gente tem que ver o texto todo, né? A gente tem que realmente fazer a análise de texto inteiro, pessoal. Esse primeiro momento a gente está fazendo análise de trechos, de parágrafos, mas haverá, eu acho que mais de 3 lives só de análise de texto. E aí, o que a gente está trabalhando aqui, certo? Neste momento e nos momentos posteriores, teóricos, nós vamos trazer de volta quando for análise de texto. Então, assim, quando eu digo que a abordagem nossa é teórico-prática, é porque é desse jeito. Primeiro, teórica, com os conceitos gerais e os exemplos mais recortados, e depois prática nos textos inteiros. Certo? É preciso analisar o texto inteiro, porque muitas coisas estão relacionadas exatamente a essa análise. Tudo bem, gente? Pessoal, por gentileza, vocês deem um ok aqui, porque eu estou achando a interação baixa nesse chat, viu? Vamos interagir, tirar dúvida, ou então, enfim, né? O Henrique está perguntando onde está a tese, né? Pronto, Henrique, é o que eu acabei de dizer. A tese, ela aparece na introdução. Via de regra, ela aparece na introdução. Por que aqui eu não posso dizer onde está a tese? Porque, de fato, a gente não está lendo a introdução. A gente está lendo um parágrafo de desenvolvimento, certo? Mas a gente infere, ou seja, deduz que a tese aqui qual é?
a tese, né, do parágrafo é a questão do racismo, certo? O que ele pensou, ou ela pensou para desenvolver nesse parágrafo foi o racismo. Então, a tese do parágrafo, que a gente vai depois diferenciar, né, é o racismo. Mas, infelizmente, a gente está tangente, ok? Tudo bem? Tem uns nicks aqui perfeitos, né? Mentes brilhantes, adorei, mentes brilhantes. Gosto dessas coisas. Beleza? Professor, e como é? Eu não poderia aproveitar porque tá tão legal o parágrafo, tá massa, tá muito legal. Mas como é que eu aproveito para não tangenciar? Vamos lá ao exemplo do mesmo parágrafo com abordagem completa. O racismo é um dos principais desafios para a valorização da herança africana no país, pois se manifesta de forma estrutural em diferentes esferas da sociedade, desde ofensas cotidianas até práticas discriminatórias no mercado de trabalho. Muito bem, a mesma coisa do outro. E agora, tangente de novo? Vamos lá. Essa realidade decorre de um passado marcado pela escravidão e pela marginalização histórica da população negra, cujas consequências persistem na desigualdade social e na invisibilização das contribuições africanas para a formação sociocultural brasileira. Pronto. Aí está o elemento faltante no parágrafo anterior que inviabilizou a abordagem completa, né? E que, neste caso aqui, né, está correto. Desse modo, o preconceito racial não apenas compromete a construção de uma sociedade mais justa e plural, como também dificulta o respeito à memória histórica e a valorização da identidade africana no Brasil. Pronto. 2 trechos inseridos estrategicamente no parágrafo resolveram o problema do tangenciamento, que foi o trecho da invisibilização e da valorização da identidade africana. Certo, pessoal? Pronto, exatamente. No final fala da memória histórica. Isso sim é sobre herança. Pronto, exatamente, viu, Henrique? Isso sim é sobre herança. Pessoal, muito embora em alguns momentos, é óbvio, né, que aquele é tangente e o outro não é. Mas quando a gente trata de um tema, esse aqui porque é um tema, né, que já caiu. Mas quando a gente trata de um tema novo, aí a coisa muda de figura, porque às vezes o aluno tangencia e nem sabe. Certo? Então, a gente vai trazer aqui temas antigos, né? Temas que já caíram e temas novos, certo? Pronto. Eu falo já, viu, Eduardo? Sobre a palavra perspectiva, teria que abordar algo negativo? Não teria que falar nada positivo sobre a perspectiva? Pode sim falar coisas positivas, mas é preciso fazer um contraponto. Por que que eu preciso fazer um contraponto? Porque como é que se vai resolver? O que se precisa resolver de uma coisa positiva? Nada, né? Se está tudo positivo, se as perspectivas são boas, adequadas, políticas públicas, qualidade de vida, o que eu vou resolver? Tem problema? Não tem, certo? Então, você pode falar sobre a perspectiva positiva, mas é preciso inserir um elemento negativo, que é um negativo que dá confusão. É um negativo que traz a necessidade de resposta, a necessidade de solução, certo? Depende do seu ponto de vista. Se você mas assim, é possível sim, agora em poucos momentos, porque o positivo ele não suscita debate, né? O que está bom, o que eu preciso resolver no que está bom? Nada. Certo? Tudo bem? E aí, pessoal, esse parágrafo abrange diretamente o recorte temático ao identificar o racismo como desafio central para a valorização da herança africana, certo? Abrange o recorte temático. Traz a desigualdade e a invisibilização das contribuições africanas como consequências sociais diretas do racismo e assume um posicionamento crítico, prestem atenção na questão da argumentação, ao evidenciar que o preconceito racial compromete a valorização da identidade africana, certo? Então, 3 características aí que viabilizam essa questão da abordagem completa do tema, certo? Ana Sofia pergunta, quando eu vou tangenciar, eu meio que coloco o próprio tema no parágrafo. Minha professora ensinou assim, tá certo, né? Não é, acho que não é quando eu vou tangenciar, não, né? Eu não entendi bem, né? Porque a tangência é ruim, certo? O próprio tema que você está falando, Ana Sofia, eu estou achando que é a frase temática, né? Gente, é preciso analisar em que nível vocês estão, né? E esse exame de consciência é puramente individual. Eu estou tratando aqui com pessoas as quais, né, eu não conheço. Ok? Existem técnicas, sim, para você não tangenciar. Uma dessas é a que você acabou de mencionar, colocar o tema logo direto no primeiro, para evitar o mal maior. O que é o mal maior? É a tangência pura e simples, aquela lá dos 40 pontos das 3 competências,
certo? Eu acho uma estratégia maravilhosa? Não acho. Se você está preparado, não é simplesmente jogando a frase temática, né? Vai te salvar da tangência, vai, mas talvez empobreça seu projeto de texto, né? Ah, mas é porque entrou bem direitinho aqui na minha introdução. Ok, mas o ideal é que você contextualize de forma mais diversificada, para entender que você não apenas está copiando, você está destrinchando, desenvolvendo, né? Interpretando. A gente vai falar isso na próxima live, pessoal. Não faltem, viu? Porque a gente vai falar sobre projeto de texto. Ok? Então, assim, é uma estratégia para evitar a tangência, mas não é a melhor, não. Certo? Não é a melhor estratégia. Ok? Sigamos, pessoal. Estamos com quase 50 minutos. Meu Deus. Como abordar o tema de forma completa? Pessoal, essas dicas aqui, né, essas orientações, eu gosto muito de dica não, né? Às vezes eu uso a palavra dica, mas eu acho muito vazia de sentido, né? São orientações, vamos entender como orientações. Elas estão na cartilha do participante 2025 e vocês podem acessar, certo? Então, a fonte é a cartilha do participante. Mas a gente vai fazer alguns comentários rápidos aqui para a gente otimizar essa questão da abordagem do tema de forma completa e definitivamente a gente bater assim o martelo na mesa e dizer que vocês não vão tangenciar, nem parcialmente, que foi isso que eu mostrei agora, e nem totalmente, né? Nem parcialmente, nem totalmente. Vamos lá. Leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores para compreender o que está sendo solicitado. Gente, é o que nós vamos fazer agora, daqui a pouco, né? A gente vai ler a proposta, o texto, compreender o que está sendo solicitado. E aí eu peguei o tema do ano passado, que foi um tema bom demais em matéria de texto motivador. Há anos em que os textos não dá muito para tirar muita coisa, não. Mas ano passado foi, assim, maravilhoso. Teve texto literário, teve texto multimodal, teve texto expositivo, teve tudo, meu povo, teve tudo. Argumento, assim, para dar e vender. A questão qual é? Fazer uma boa leitura, certo? Então, eu costumo dizer que a prova, seja do Enem ou seja de outros vestibulares, pessoal, é uma prova de escrita integrada à leitura. Né? Se você for um bom leitor, muito provavelmente você vai, né? E lógico, se estiver praticando, você vai tirar notas boas, certo? Essa é a verdade. Não adianta só querer escrever, você tem que ser um bom leitor. E um bom leitor de textos relacionados a essa seara, dissertação e argumentação, certo? Então, a primeira orientação é essa, leia e os textos motivadores, tá? Grife as palavras-chave da frase temática, né? Neste tema que nós vimos, desafios para a valorização da herança africana, nós temos desafios, valorização e herança africana, ok? Professora, preciso grifar a palavra Brasil? Não, tá? Por que não precisa? Mas eu quero grifar, que é para eu saber que é uma realidade nacional. Se você é um estudante que mora no Brasil, óbvio, se você está dentro do território brasileiro, é lógico que você vai analisar a realidade brasileira, ok? A menos que você fique fazendo referência textual à realidade de outro lugar, que eu acho que nem é possível isso, porque você mora aqui, você não experiencia realidades outras, você experiencia esta realidade. Então, Brasil não é uma palavra-chave, não. Muito embora você queira colocar lá brasileira, população brasileira, mas não é uma palavra-chave, não, certo? Pelo menos eu não tenho essa concepção, tá? Então, desafios, valorização e herança africana. Essas palavras, gente, elas têm que obrigatoriamente aparecerem no seu texto, certo? Elas têm de aparecer no seu texto. Sejam elas ou sinônimos delas. Desafios podem ser problemas, percalços, empecilhos, ok? Valorização, você pode trazer ela como antônimo, dizer que é desvalorizado, certo? Ah, professora, mas não é valorização. Mas quando você diz que é desvalorizado, você está falando de valorização no sentido oposto, certo? E herança africana, né? Não precisa dizer, tá? É o núcleo temático, é a herança africana. Né? É a palavra mais importante do tema, é a herança africana. Eu costumo dizer também, pessoal, que existe uma democratização dessa proposta, né? De sempre quando tem alguma palavra que possa suscitar, que possa trazer dúvida, o texto motivador está lá para acudir o povo, né? O que seria acudir o povo? Dizer. Então, lá no texto motivador, tinha dizendo qual era a concepção de herança que estava em foco, né? Porque pode ser o quê? Herança, bens herdados de alguém, né? Eu herdei uma fazenda do meu pai, uma herança. Não é essa herança de bens, não. E lá no texto motivador dizia, era herança cultural,
certo? Era nessa concepção aí, o texto motivador estava lá lindo, maravilhoso, para dizer qual era a concepção de herança, certo? Então, grifou, já sabe que tem que aparecer. O Henrique disse que costuma repetir o tema no primeiro parágrafo e no segundo repete com sinônimos, ótimo, certo? Pode ser também, certo? Repetir o tema problematizado, muito bem, Henrique. E aí você vai repetindo o tema com sinônimos. É exatamente isso que o Henrique faz, pessoal, que é o adequado. Ou seja, ele fala do tema em todos os parágrafos, certo? Ok? Então, e aí já é uma outra estratégia para você abordar o tema de forma completa. Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco de sua discussão. Isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. Essa questão da reflexão, seleção de argumentos, organização, hierarquização, nós vamos trazer de forma bastante didática, penso eu, né, nas próximas lives. Como é que você seleciona, como é que você organiza, o que é progressão textual, como é que eu faço a partir do nível em que eu estou para otimizar isso aqui, né? Sabendo que a questão do foco da discussão é o recorte temático que tem que ser contemplado, certo? Pode demais, Eduarda. Na introdução, pode usar sinônimos? Só pode. Inclusive, eu defendo que sejam sinônimos, não sejam diretamente a frase. Certo, pessoal? Na medida do possível, do seu conhecimento, do quanto você conseguiu trazer essa sinonímia para sua introdução. Não conseguiu, joga a frase lá e vamos ser felizes, né? E se escrever muitas linhas apenas explicando o repertório de forma que não seja considerado de bolso, tem perigo de tangenciamento? Eita, menina, esse negócio de repertório de bolso vai dar pano para manga na nossa live de repertório, viu, Eduardo? Você não falte, tá? Muitas linhas de repertório não são adequadas. A gente vai falar isso na live de repertório. Só que você tem que ter um outro vocabulário para pegar sinônimos de palavra. Menino, mentes brilhantes, eu queria saber teu nome. Sim. A questão da precisão vocabular, certo? É muito importante, é fundamental. Como é que eu consigo vocabulário? Eu já falei, né? Eu não quero ficar toda hora repetindo, mas é lendo, gente. Lendo, se apropriando, lendo coisas que não são da zona de conforto de vocês, né? Enfim, acessando. É preciso acessar leituras para ganhar vocabulário, ok? Beleza? Vamos para frente. Não copie trechos dos textos motivadores. A nossa live também de trecho motivador, a gente vai explicar a questão de cópia, de paráfrase, trazer a paráfrase como uma estratégia de escrita, certo? Quando você não tem uma total segurança para fazer um desenvolvimento autoral, e aí você pode fazer a paráfrase, inclusive textos de nota máxima fazem muitas paráfrases, ao contrário de quem acha que só um gênio pode fazer uma redação nota 1000, não é, pessoal. É resultado de prática, de leitura, de técnica e tudo isso muito bem feito e muito bem executado até a exaustão, certo? Quem é que tira nota 1000, professora Jane? Quem escreve. Toda semana tem que escrever, certo? Nenhum aluno que tira nota 1000 é da noite para o dia, certo? E nem 900 mais, obviamente, tá bom? Selecione a partir de seus conhecimentos próprios e não apenas dos textos motivadores, informações diárias do conhecimento pertinentes ao tema e articule-as de modo produtivo ao seu texto. Aí aqui entra a parte do repertório sociocultural, certo? E a gente vai falar de repertório de bolso, a questão da pertinência desse repertório, da produtividade desse repertório, da importância de você trazer conhecimentos de fora. E é por isso, gente, que entra na avaliação a convocação de repertório. Porque se quer saber se o aluno, de fato, consegue trazer e articular um conhecimento de fora, quando eu digo de fora do texto motivador, de fora da frase temática, de fora do caderno de provas, que muita gente lê o caderno de prova, encontra ali um link e copia, isso não é legal. Né? Você é um aluno, uma aluna que está terminando o seu ensino básico e você tem que ter essa visão de escrita não como uma mera cópia, certo? Tudo bem? Usou o repertório de bolso e conseguiu fazer uma boa redação. O negócio é você saber usar. Exatamente, Mendes. Exatamente, saber usar mesmo o repertório de bolso. Certo, pessoal? Então, isso aqui está lá na cartilha do participante e vocês têm que se atentar. Vamos lá. Agora a gente vai fazer uma atividade, eu digo prática, porque de fato é desde o início da leitura da proposta até o finalzinho, né, para trazer essa questão da
de como abordar o tema de forma completa a partir da boa leitura, da leitura analítica e crítica dos textos motivadores, tá? Gente, uma mudança positiva que aconteceu em 2025, né? Pode parecer uma coisa muito assim, ai meu Deus, que coisa meramente boba, mas eu não acho, né? Em 2025, a frase temática da redação apareceu no início da página da proposta, certo? Início. Antes era onde? Lá embaixo. Havia as instruções de início, no início da página, em seguida os textos motivadores, e lá embaixo é que aparecia essa parte que vocês estão visualizando aí, né? A partir da leitura, nananana, e o tema. Certo? É uma mudança positiva, pessoal, porque a nossa mente, né, o nosso cérebro, a nossa metacognição é muito linear, tá? Quando você lê as coisas de maneira que eu sempre acreditei que não era adequado colocar lá embaixo, né, o próprio entendimento fica comprometido, né? Quando você pega primeiro o tema, depois os textos, fica de uma forma mais organizada, certo? Então, é isso que a gente quer dizer de que é uma mudança positiva porque situa melhor o aluno, principalmente no momento de pressão, né? Em que muitos estão, enfim, todo mundo sabe, ou quem não fez ainda vai saber como a situação é bem, né, difícil, é bem complicada lá na hora da prova, certo? O nervosismo que bate, enfim, é o cansaço, não precisa a gente repetir, né? Então, pronto. Vamos lá praticar a leitura do tema de 2025, né? Alguém aqui que está no chat fez a redação 2025, fez o Enem? Digam aí as notas, quero saber. Só um pouquinho aqui de água, viu, meu povo? Pronto. Tema: perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, tá? Palavra-chave: perspectivas, envelhecimento, ok? Preciso dizer na sociedade brasileira, em algum momento você pode colocar país, né, Brasil, população brasileira, vai fatalmente entrar o brasileiro, certo? Eu não coloco a palavra-chave brasileira para vocês não terem o pensamento de que tudo é palavra-chave, sobretudo quando a frase temática é pequena. Aí vai dizer, vou grifar para quê, se tudo é palavra-chave? Não, tudo não é palavra-chave. Né? O núcleo temático envelhecimento é palavra-chave, o recorte é palavra-chave. Né? Repito, o que aperreou o povo no ano passado? A palavra perspectivas em substituição a desafios, que antes era desafios, né? Ok, achei que tinha arrasado, quem arrasou foi a prova comigo. Mas a redação este ano não será, viu, Henrique? 700 pontos, muito bem. Pronto, Gabriel, nós vamos resolver, viu? Pronto, muito bem. Amo escrever, mas esse tema me pegou. Pois é, né? Mas olhe, Noemi, não sei. Acompanhe aqui a questão da leitura dos textos motivadores, que você... Eu vou fazer uma propaganda meio que enganosa, viu? Mas eu digo enganosa assim, porque quando a gente fala você nunca mais vai errar, é uma mentira, né? A gente não pode dizer isso. Mas pelo menos você vai olhar com outros olhos. Você até pode errar, mas você vai tentar uma estratégia diversa que vai te tirar desse sentimento de incapacidade, tá? Eu acho que o sentimento que norteia muitos candidatos é esse sentimento de não sei escrever. E todo mundo com a técnica certa, com a prática e com a leitura devida sabe escrever, certo? Então vamos... São ideias que eu pretendo desmistificar aqui nas nossas lives, tá certo? Os corretores foram bem econômicos. Eu não sei o que você está achando de econômicos, mas a gente vai também falar algumas coisas sobre a correção, certo? Muita gente que estava tradicionalmente, né, tirando notas boas, tem gente que faz 2, 3 anos, consegue nota boa, tirou nota baixa no ano passado, a gente vai tecer aqui alguns comentários a respeito disso, ok? Então o tema foi esse. Vamos, pessoal, fazer uma leitura, né, na perspectiva que eu disse, crítica, analítica, tentando entender qual é a ideia principal de cada texto. Por quê? Porque disso pode resultar num projeto de texto seu, a partir de quê? Abram aí os ouvidos. A partir de uma ampliação discursiva do que está no texto motivador, ok? Nos textos motivadores. Esses textos, eles são os norteiam, não só motivam, mas dão a orientação de por quais caminhos eu posso seguir. Posso, não é devo. Certo? O poder é uma escala abaixo do dever. Então, eu estou lendo o texto motivador e eu estou aqui entendendo o que é preciso fazer e eu vou conseguir fazer uma salada disso aqui e vou fazer, certo? Inclusive, os avaliadores, eles são
treinados para abordagens a partir daquilo ali. Então, o texto motivador ele deve ser lido. É a primeira assim, orientação assim, tácita que eu dou a vocês. Façam uma boa leitura. Todos os cursos de redação que vocês acessarem vão dizer para fazer textos fazer leituras dessa coletânea, certo? Leituras analíticas, leituras críticas e leituras que possam ampliar em algum momento o entendimento de vocês, certo? Ok? Vamos lá. Textos motivadores. Texto 1. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos de idade ou mais no país chegou a 10,9% da população, com a alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era de 7,4% da população. A gente já logo se depara com um monte de dado aí. Não precisa você usar esses dados, mesmo porque se você utilizar esses dados do jeito que eles estão, não vai contar como repertório seu, mas isso aí já vai gerando pensamentos a respeito da ideia central do texto, certo? É o que revelam os resultados do universo da população do Brasil desagregada por idade e sexo do Censo Demográfico de 2022, que foi o nosso último censo, tá? Aspas indicam o quê, pessoal? Citação direta. O Estatuto do Idoso define como idoso a pessoa de 60 anos ou mais. O corte de 65 anos ou mais foi utilizado nessa análise para manter comparabilidade internacional e com outras pesquisas que utilizam essa faixa etária como de mercado de trabalho. Justifica a gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE. O aumento da população de 65 anos ou mais e a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24,1% para 19,8%, evidenciam o franco envelhecimento da população brasileira. O pessoal costuma dizer que morro de pena de não ser possível levar uma caneta marca-texto para a prova. Porque esses grifos são muito essenciais para vocês entenderem qual é a ideia central do texto, né? Os textos motivadores, todo ano eles têm uma característica um tanto quanto diversa, né? Qual foi a característica do ano de 2025? 6 textos motivadores de gêneros diferenciados, né, o que é muito bom, né, textos pequenos, ok? E aí a gente trabalhou com esse universo aí. Mas há versões, há vezes em que o texto quase não diz nada. E aí você fica meio que órfão de ideias, aí você tem que realmente ter mais trabalho. Mas este ano, né, de 2025, foi muito farto, né, foi muito fértil de texto motivador para a gente se basear. Certo? Para a gente se basear. E aí, o que eu coloquei aí? Grifei, né? Não tem marca-texto, mas vocês vão grifar com a canetinha que vocês levaram, a preta, né? Eu levei 2 canetas azul e preta. Azul era o meu marca-texto e o preto marcava muito bem. Não sei, né? Como é a questão de os fiscais deixarem ou não a caneta azul, né? Mas, enfim, muito bom o marca-texto, o preto marcava, né? E aí, vocês vão marcando. O que eu marquei aí? 65 anos de idade, aumentou 57%, existiu um corte de 65 anos para manter a comparabilidade internacional. O que eu já posso deduzir aí? Que em outros países, em outras realidades, o corte não é de 60, mas 65. O que já traz a ideia de que em outras realidades, sobretudo de países desenvolvidos, o idoso não é 60, é 65, porque as pessoas vivem mais, portanto a expectativa de vida é maior, certo? Essas inferências, viu, gente? Essas inferências, deduções, conclusões, à medida que você vai tendo leituras mais diversificadas e constantes, essas inferências elas vêm automaticamente. Ou seja, você já vai lendo e o seu cérebro já vai inferindo, deduzindo. Quando o seu nível de leitura é baixo ou mediano, essas inferências elas têm que acontecem, né, de maneira mais lenta. Então, grifar te ajuda a depois você pegar só o grifo, não precisa ler o texto de novo, pegar só o grifo e fazer inferências, né, fazer esses links, essas conexões e essas reflexões, certo? E aí
Lá embaixo evidencia um franco envelhecimento da população brasileira. E aí vocês colocam, a partir da leitura do texto, vocês vão colocar, seja expressão ou mesmo uma frase inteira, o que você conseguir de ideia principal. Qual é a ideia central? O envelhecimento acelerado da população brasileira. Professora, mas isso não me ajuda a fazer muita coisa, não, porque isso aí já está óbvio, né? O texto já está dizendo o que isso vai me ajudar. Vejam que os textos, e sobretudo neste ano, eles seguiram uma ordem, né? Uma ordenação de primeiro apresentar, depois trazer uma característica específica e depois problematizar. Né? Então, houve este movimento. Por isso que eu digo para vocês da importância da leitura analítica, crítica desses textos, para vocês não se perderem, né? Para vocês otimizarem esse processo de seleção, de entendimento, certo? E aí, em algum momento do seu texto, essa informação do envelhecimento acelerado pode ser útil para você poder linkar com um argumento. Por que precisam de mais políticas públicas? Porque tem mais gente idosa, né? A população está em franco envelhecimento, esse envelhecimento está acontecendo de maneira muito desordenada, essas pessoas estão desassistidas, olha aí. Então já vai ser coisa sua com link do texto motivador, ok? Esse texto me ajudou a lembrar de substituir idosos por indivíduos com mais de 60 anos. Exatamente, Eduardo, muito bem. Essa questão do vocabulário, né, de palavras que podem ser substituídas, tenham cuidado com a questão do tamanho do texto, né? Porque muitas vezes, idoso é uma palavra só, indivíduos com mais de 60 anos são várias palavras. Então, tenham cuidado para... Mas isso sim é uma boa estratégia, tá? Você fazer essa substituição para não ficar toda hora repetindo. Aproveitando aqui o gancho do Eduardo, gente, os alunos perguntam bastante a respeito de repetição, né? Repetição de palavras e o povo tem o maior medo de repetir. O que acontece? As palavras-chave do tema, idosos, envelhecimento e mesmo perspectivas, né, que não é tão comum, elas tendem naturalmente a se repetir ao longo do texto, ok? Tendem a se repetir exatamente porque são palavras-chave, certo? O que não pode acontecer, ou o que não é bacana de acontecer para efeito de coesão textual, a Ana Cláudia vai falar, é que você repita essas palavras muito próximas. Ou seja, coloca aqui na linha 2, coloca na linha 3, coloca na linha 5 a mesma palavra. Por quê? Porque quando está muito perto, é óbvio que isso vai saltar aos olhos como uma repetição viciosa, uma repetição indevida. Mas óbvio que essa palavra idoso ou sinônimo vai aparecer no mínimo 5 vezes no seu texto. Certo? Errado seria se não aparecesse, porque você está falando deles... Ok? Então, não se preocupem com essa questão. Eu falei de idoso no primeiro parágrafo, eu não posso falar idoso no segundo, não. Pode, você não pode falar, é muito perto, certo? Escrever muito perto a mesma palavra, enfim, ok? Então, repetições não se preocupem, porque, de fato, elas são aceitáveis dentro desse universo que eu falei aqui, né, a respeito do tema. Ok? Então, a ideia central do texto 1 é exatamente essa, envelhecimento acelerado da população brasileira. Texto 2, é um texto misto, ok? Texto misto. Por que é misto? Porque traz linguagem verbal e traz linguagem não verbal, e esse texto é muito bom, né? Texto 2. Um movimento na internet contrário ao pictograma com a bengala para idosos iniciou uma campanha para modificar essa imagem. A empreitada coletiva acabou com a elaboração de um novo desenho, uma figura mais ativa ao lado da inscrição 60+. Aí mostra-se esse pictograma, certo? Que foi a partir, olha, vejam bem, como essa questão de discussão, né, que permeia muito aí as plataformas digitais, né, consegue trazer uma discussão mais séria e hoje já virou projeto de lei, né? Essa questão da mudança do pictograma, em vez de ser esse senhorzinho com a mão nas costas, como se estivesse dando as costas a bengala, mudou para uma pessoa mais altiva, ereta, e a inscrição 60+. Isso já virou projeto de lei, que está em tramitação, que propõe a mudança. Ora, mas por que a proposição dessa mudança? Obviamente, porque é pejorativo, é etarista. É preciso uma comunicação visual que transmita ideias, que transmitam valores mais coerentes. Vejam que isso já é coisa que você está lendo e está conseguindo destrinchar, você está conseguindo desenvolver. Né? Então, a identidade visual relacionada à pessoa idosa
tem que mudar, porque não é mais isso que a gente está vendo socialmente, essa imagem ofensiva. Qual é a ideia central? A redefinição da imagem social do idoso. Isso vai virar tópico, isso vai virar, como um colega perguntou agora há pouco, tese. Pode até não virar, mas pode virar o desdobramento de um argumento. Quando você fala, por exemplo, dessa questão de positiva de qualidade de vida, né, que os idosos têm experienciado novas maneiras de viver e que, portanto, é preciso redefinir essa imagem, que, lógico, não foi de uma hora para outra, mas está acontecendo de maneira progressiva, de um idoso saudável, de um idoso que, enfim, tem uma vida ok, sem doença, enfim, né? Então, essa questão da comunicação visual é explorada aí no texto e na imagem do texto 2, ok? A Viviane disse, no meu argumento usei a ideia da atividade física e uma vida mais saudável, visando também o envelhecimento saudável. Excelente, Viviane, muito bem, certo? Que já é uma leitura mais ou menos interpretativa, né, desse texto 2, certo, gente? Vamos para o texto 3. A velhice é tempo de se retratar consigo mesma, de falar da doença, da sexualidade, do tédio e da liberdade de não se encaixar mais às expectativas sociais. A velhice não é doença, é destino, escreve Rita Lee. Mas ela mesma mostra que esse destino não é sinônimo de mero encaminhamento para o fim. É campo de novas escolhas, inclusive a de desafiar estereótipos. Olha que palavra massa, reservados para essa fase da vida. A atriz Fernanda Montenegro, 95 anos, oferece em suas memórias uma síntese luminosa desse gesto de habitar o tempo com dignidade. A velhice, abre aspas, né? A velhice é o tempo em que a vida já foi vivida e, por isso mesmo, pode finalmente ser olhada de frente sem o pânico do ineditismo. Ok? Interessante, gente, é a diversidade também de referências de onde esses textos foram, né, dos sites, dos meios de comunicação que esses textos foram tirados. E esse texto 3 foi tirado do site rascunho.com.br, que é um site de literatura, né, de literatura. Então, a diversidade também traz essa ideia de que o texto motivador está ali para te dar perspectivas diversas. A perspectiva do senso, a perspectiva da política, a perspectiva literária. Enfim, né, ainda tem mais uma crônica aqui da Clarice Lispector que a gente já aproveita também para falar sobre a importância da leitura literária para essas definições, enfim, né? E aí, qual é a ideia central deste texto? Reafirmação da velhice como fase de dignidade e de liberdade. Aí eu volto aqui para a Viviane, né, que falou da atividade física. É uma visão positiva, né? Principalmente quando ela diz tacitamente, a velhice não é uma doença. Não é doença, é destino. Professora, posso copiar esta frase tal e qual? Não deve copiar, certo? Você até pode colocar, mas não deve, porque aí já caracteriza cópia, certo? Nós vamos falar sobre cópia na próxima live, cópia e paráfrase, certo, gente? E aí a ideia central é essa questão da reafirmação, né? Não é isso que os textos motivadores ou o tema traz como ideia base, está abrindo minha mente. Pronto, exatamente, exatamente. Certo, pessoal? Então, expectativa. Professora, posso utilizar a palavra estereótipo? Pode, estereótipo, padrão, padronizar. Tá? Você pode sim utilizar, não tem problema, desde que não copie, né, ipsilíteres do jeito que está aí, certo? O que é o pânico do ineditismo? Ora, inédito é o que ainda não foi mostrado, o que ainda não aconteceu, né? Então, sem o pânico do ineditismo é justamente, já aconteceu várias vezes, e aí você não tem essa agonia, esse pânico, esse medo. Ok. Texto 4 traz um novo estereótipo. O velho ativo, saudável e com recursos pressiona o velho inativo, doente e pobre. Nem todos os idosos têm recursos à disposição para aderir a essa corrida. E aí, pessoal, observem nessa linha que eu falei, de que os textos motivadores vão fazendo uma curva ascendente rumo a uma problematização. É isso que vocês devem observar quando forem ler esses textos. Primeiro falou-se das estatísticas, depois da visão positiva, depois do pictograma, depois de outra visão positiva, e agora já vem o problema, certo? A perspectiva a partir de um problema ruim,
Nem todos os idosos, a gente está falando aqui de quê? Da questão financeira. O texto 4, que é multimodal, ele já é problematizador e ele traz dados que abrem vários caminhos argumentativos aí, né? E aí vocês leem esses dados, ok? E aí está num gráfico, né? Põe-se a idade, 34% contribui para os gastos, mas não são os mantenedores principais, 28% sustentam a casa sozinhos, 38% são a principal renda, mas contam com outras rendas. Qual é a ideia principal? A realidades socioeconômicas diversas na velhice. E ao contrário do que muita gente pensa, olha aí o senso comum entrando aí na sua ideia, né? Na possibilidade de ideia. Muita gente pensa que a pessoa idosa é uma pessoa que pode ser descartável. Na verdade, ela não é descartável, porque, inclusive, ela pode ser o mantenedor de uma casa. Ela contribui e muito para a renda de uma família, né? Então, o gráfico aqui está mostrando uma visão que não é só de dependência do idoso, seja ela física ou financeira, mas como provedor de muitas famílias, né? Nem todos envelhecem da mesma forma. Muitos, qual é a ideia central? Muitos idosos podem estar sobrecarregados financeiramente. Pronto, isso aí já pode ser um tópico maravilhosamente bem desenvolvido, certo? A questão da sobrecarga financeira que impede o quê? Vamos desenvolver. Impede que o idoso utilize o seu recurso financeiro para si mesmo. Logo, ele não vai ter a qualidade de vida merecida naquele momento da vida, em que ele tem uma aposentadoria, seria para cuidar de si próprio e, no caso, não é. Né? É preciso ajudar. Isso é uma realidade que todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. O Henrique disse assim, tem que ler muito e usar a cabeça mesmo. Já cansei. Não canse não, viu, Henrique? Não canse porque isso aqui está sendo bem desmiuçadozinho, mas com o tempo, vocês vão lendo, isso vai sendo automático. Lógico, não com esse grau aqui de tempo perdido, porque vocês não podem perder esse tempo todinho na leitura de texto, jamais, certo? É preciso otimizar isso, fazer isso de modo muito célere, muito rápido. Aliás, muito rápido não, vou tirar o muito, rápido, certo? Porque se for muito rápido, aí você não consegue entender, né? Ou não consegue extrair o que de fato precisa extrair, certo? Não se canse não, viu, Henrique? Não, a gente não pode cansar de ler de jeito nenhum. Ok? Então, essa questão da sobrecarga financeira, enfim, né? Eu posso fazer o quê? Eu posso criticar o etarismo, eu posso defender a valorização da experiência dos idosos, eu posso fazer um monte de coisa relacionada nesse texto. Eu posso pensar assim, ó, se o idoso precisa sustentar a família, em muitos casos, pode indicar o quê? A fragilidade econômica das gerações mais jovens. É uma inferência perfeita. Né? A fragilidade econômica ou mesmo a falta de políticas públicas eficazes para poder resolver esse problema. Né? Então, veja que o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Desdobramentos a partir da leitura de dados e ideias do texto motivador. Ok? Vamos para frente que a gente está quase em cima da hora. Gente, esse texto 5 é maravilhoso. E aí eu quero fazer uma abertura aqui para falar com vocês a respeito da importância também da leitura literária. Certo? E a defesa da literatura como esse instrumento não é a representação da realidade, mas é a representação de mundos possíveis. Né? A literatura como essa ampliação de horizontes, que muitas vezes a gente está ali lendo a leitura literária e a gente não consegue fazer esse link com o que acontece nas sociedades, na realidade. E aí eu achei uma decisão mega acertada do INEP trazer uma conto da Clarice Lispector, né? Que é uma escritora. Quem está no terceiro ano deve ter estudado ou está estudando a Clarice, né? Que é das narrativas já agora mais modernistas, depois dos anos 60, 70, né? E é uma escritora que fala muito sobre essa questão do idoso, nos seus contos, nos seus romances, né? E aí é muito bonito. Eu fiquei assim tocada, porque diante de tanta coisa referencial, né? Acho que a Natália, professora maravilhosa, beijo, Natália, falou sobre funções da linguagem, né? De tanta linguagem denotativa, aí entra uma leitura literária. E aí dá aquele refrigério na vida da gente, né? E aí o texto 5 diz: Dona Maria Rita era tão antiga que na casa da filha estavam habituados a ela como a um móvel velho. Olha essa metáfora. Aliás, metáfora não, comparação, né? Porque tem o elemento como aí. Ela não era novidade para ninguém, mas nunca lhe passara pela cabeça que era uma solitária. Passara, pretérito mais que perfeito. Hoje a gente usa o composto, né? Tinha passado.
só que não tinha nada para fazer. Era um lazer forçado que, em certos momentos, se tornava lancinante, cortante. Nada tinha a fazer no mundo, se não viver como um gato, como um cachorro. Seu ideal era ser dama de companhia de alguma senhora, mas isso nem se usava mais. E mesmo ninguém acreditaria nos seus fortes 77 anos, pensariam que era uma fraca. Não fazia nada. Fazia só isso, ser velha. Às vezes ficava deprimida, achava que não servia a nada. Não servia sequer a Deus. Olha que texto bonito que critica os estereótipos negativos sobre a velhice, né? E o próprio idoso acaba, em determinado momento, acreditando, trazendo para si esses estereótipos. Essa percepção de inutilidade. Creio eu que poucas pessoas, né, poucos candidatos trouxeram essa perspectiva, né, da questão da saúde mental do idoso, de que essa percepção de ser um móvel velho pode gerar problemas psicológicos. E eu acho assim, gente, para além das questões mais evidentes, ou seja, isso aqui eu vou falar de etarismo, de preconceito contra o idoso, mas qual é o viés para falar de etarismo que eu vou usar? É esse viés da inutilidade? É esse viés da percepção que essa visão socialmente negativa e construída socialmente, pode acabar mais ainda com a saúde mental do idoso? Então, pessoal, uma inferência, né, que você pode adquirir a partir dessa leitura e que é uma coisa, não é nova, porque nada é novo, mas é uma coisa sagaz, diferente, que vai trazer a sensação de, caramba, que legal, que argumento autoral, essa questão da preocupação com a saúde mental, algo que está mais fora do convencional, que é só falar de etarismo, de preconceito, né? E essa crônica que traz magistralmente isso, certo, gente? Nossas aulas vão centrar nessa questão de você fazer boas leituras e você não é trazer argumentos diferentes, porque ninguém traz, mas fazer boas leituras e trazer argumentos pertinentes e autorais, nesse sentido das boas leituras, ok? Ideia central: invisibilidade, solidão e marginalização do idoso, ok? Para encerrar o texto 6, professora, foi muito texto. Graças a Deus, vocês rezem para que a proposta deste ano, 2026, haja textos assim variados e legais, porque você não vai precisar nem ter muito trabalho com seleção de ideias, não. Você vai fazer a leitura e você vai conseguir fazer as conexões. Eu aposto que se vocês... agora eu aposto com quem, né? Vou apostar com quem? Mas eu digo seguramente que essa é uma estratégia excelente que vocês podem lançar mão, tá certo, pessoal? Esses textos me salvaram. Muito bem, Paulo, já sei, viu, amore? Quem tem direito de viver mais? Olha essa pergunta. O documentário Quantos Dias, Quantas Noites busca investigar quem, afinal, tem direito a uma vida longa no Brasil. São inúmeros os marcadores que definem quem vai viver e quem vai sucumbir diante de uma realidade imposta por um sistema bastante perverso, afirma o diretor do documentário. O envelhecimento leva a maioria das pessoas a um declínio funcional. Mas se você chegar aos 75, tendo acumulado desigualdades, principalmente pelo racismo, olha aí o recorte da intolerância racial entrando como possibilidade. É muito difícil sobreviver com qualidade de vida, diz um médico gerontólogo. Gerontólogos são médicos que tratam de pessoas idosas, né? Ou geriatras também, certo, pessoal? Qual a ideia central aqui? Desigualdades sociais e raciais determinam quem pode envelhecer com dignidade. O envelhecimento com dignidade também passa por esse problema grande, muito brasileiro da desigualdade social. Nós somos uma das nações mais desiguais do mundo e que, óbvio, afetam também essa passagem de vida que se chama o envelhecimento, né? E aí essas pessoas não têm as mesmas condições de alcançar essa velhice digna, essa qualidade de vida. O que pode surgir de argumento aí? Ora, eu preciso defender ações do Estado, do governo, para acabar com essa realidade. Então, daqui, pessoal, já nasce uma ideia de proposta, certo? Acho que vocês estão acompanhando, né? Já nasce uma ideia de proposta. Ok, pessoal? Então, essa é mais ou menos a estratégia que a gente traça de início para a questão da abordagem do tema de forma completa. Para encerrar, eu vou dizer, diante das informações e ideias apresentadas nos textos motivadores, de que maneira é possível analisar criticamente o fenômeno social do envelhecimento da população brasileira? Muitas maneiras, né?
Próximo passo, após essa leitura, após essa análise, após essa ampliação, é você construir o seu projeto de texto, elaborando a sua tese e os seus argumentos. É exatamente o que nós vamos fazer na nossa próxima Mega Live, daqui a 15 dias, em que eu vou dar para vocês, pessoal, uma técnica e uma estratégia para vocês fazerem, construírem esse projeto de texto e elaborarem essa tese e os argumentos. E aí, progressivamente, a gente vai fazendo os desenvolvimentos passo a passo para entender, para que vocês entendam isso de maneira didática, né, e de maneira que possa, de fato, ajudar, certo? Para encerrar, real, oficial, conselho, invista na leitura ativa da proposta para garantir a abordagem completa, crítica e bem fundamentada do tema. Quero agradecer aqui a todos, a todas, dizer que foi um prazer estar com vocês nesta tarde. Continue acompanhando, sigam nossas redes sociais, mande essa aula para alguém que você acha que pode aproveitar também. E a gente segue junto, pessoal, até o Enem, se Deus quiser, com a redação Massa 900+. Beijo, abraço a todos e a todas. Até a próxima live, gente. Bye, bye.